Em 8 de dezembro de 2024, o presidente Bashar al-Assad, da Síria, fugiu da ofensiva rebelde que deu um golpe chocante em seu regime. Por 24 anos, Bashar governou a Síria e supervisionou o uso de armas químicas durante a Guerra Civil. Ele acabou falhando em manter a estabilidade que herdou de seu pai. Mas, como o segundo filho, ele nunca foi destinado a ser o herdeiro da presidência da Síria. E assim, talvez, ele estivesse fadado a mergulhar seu país no caos. No vídeo de hoje, vamos abordar a ascensão e queda de Assad e as consequências devastadoras de seu governo. Bashar al-Assad nasceu em 11 de dezembro de 1965. Ele cresceu enquanto seu pai, Hafez al-Assad, assumia o controle da Síria após uma série de golpes militares em 1966 e 1970. Isso fez com que o Partido Baatista Sírio assumisse o controle, com membros do grupo etno-religioso alauíta como os Assad, ocupando posições de destaque nas áreas militar e política. Mas Bashar nunca foi destinado a ser uma figura importante no regime. No entanto, ele recebeu uma educação em escolas sírias, aprendendo sobre a visão de mundo baatista. A visão de mundo baatista é a favor da unidade árabe e contra o colonialismo ocidental. Bashar teria crescido bem ciente do tipo de governo que seu pai impôs à Síria. Seu pai governaria a Síria com mão de ferro, sempre calculando seus movimentos e suas consequências. Ele reprimiu brutalmente a Irmandade Muçulmana e outras tentativas islamistas de derrubar o regime. Isso talvez possa ser melhor visto no massacre de Hama em 1982. A cidade de Hama foi sitiada. A cidade era um reduto da Irmandade Muçulmana e de qualquer atividade de partidos antibatistas. Em Hama, os insurgentes da Irmandade Muçulmana lançaram ataques contra as forças do governo, matando dezenas de soldados e altos funcionários. Hafez ordenou que milhares de soldados do governo cercassem a cidade, enquanto suas forças aéreas bombardeavam a cidade indiscriminadamente. Durante um período de 3 semanas, estima-se que 20 mil pessoas foram massacradas. A cidade foi praticamente destruída. Isso é considerado o ataque mais sangrento de um governante árabe contra seu próprio povo nos tempos modernos. Em 1988, Bashar se formou na Faculdade de Medicina. Depois de trabalhar alguns anos em um hospital militar, Bashar se mudou para o Reino Unido. Lá, ele atuou como oftalmologista em hospital especializado. Foi durante esse período que ele conheceu sua futura esposa, Asma Akras, uma banqueira de investimentos sírio-britânica. Bashar al-Assad não era o herdeiro escolhido para suceder o pai. O herdeiro inicial de Hafez al-Assad seria seu irmão, Rifat al-Assad. Mas em 1984, Hafez teria ficado muito doente e entrou em coma. Aproveitando a oportunidade, Rifat lançou um golpe militar, temendo ser afastado pelo conselho interino que governava. Após a recuperação de Hafez, seu irmão foi exilado. E assim, o irmão mais velho de Bashar, Basil, foi então preparado para assumir o poder. Basil treinou em academias militares soviéticas e passou a comandar uma brigada da Guarda Republicana Síria de elite. Ele cultivou relações próximas com líderes árabes vizinhos e liderou tentativas de lidar com a corrupção. Mas Basil também tinha uma paixão por carros esportivos e por dirigi-los rápido demais. Em 1994, Basil bateu sua Mercedes, supostamente a 240 km por hora. Ele estava dirigindo sem cinto de segurança. Ele foi arremessado do banco e morreu instantaneamente. Bashar foi chamado de Londres para Damasco para ser preparado para assumir o poder, mas não tinha a experiência militar e política que seu irmão e pai tinham. Bashar subiu rapidamente nas Forças Armadas, tornando-se coronel da Guarda Republicana em 5 anos. Tentaram tirá-lo das sombras e colocá-lo sob os holofotes. Assim como seu irmão, Bashar também liderou esforços anticorrupção, garantindo sua ascensão ao prender possíveis rivais políticos. No dia 10 de junho de 2000, o pai de Bashar morreu de um ataque cardíaco
Isso levou a uma pequena crise constitucional, já que a idade mínima para presidente era de 40 anos. Isso mudou rápido para permitir que Bashar, de 34 anos, assumisse a presidência. Sua ascensão foi confirmada por um referendo, no qual Bashar era o único candidato na cédula, alcançando a duvidosa marca de 97% de aprovação. A chegada de Bashar ao poder na Síria inicialmente gerou esperança. Ele era visto, especialmente pelo Ocidente, como um governante novo, jovem e esperava-se moderado. Isso só foi reforçado pelo casamento de Bashar com Asma, em dezembro de 2000, uma sírio-britânica sunita, que poderia representar a maioria dos sírios e a influência ocidental. As primeiras políticas de Bashar foram fechar a prisão de Mezah e libertar centenas de prisioneiros torturados sob o governo de seu pai. Até membros da Irmandade Muçulmana foram libertados. A chamada Primavera de Damasco foi breve. Muitos acreditam que a reconciliação de Bashar era uma armadilha. Ativistas anti-governo e intelectuais que ousaram se manifestar foram rapidamente presos e enviados para novas prisões. A Mukhabarat Síria, termo usado para os vários serviços de inteligência de Bashar, continuou o sistema opressor estabelecido pelo presidente anterior. A Mukhabarat era semelhante à Stasi da Alemanha Oriental. A sociedade era controlada por uma rede de ramificações locais com dezenas de milhares de informantes. Chegava ao ponto de vizinhos e membros da família denunciarem uns aos outros. Ônibus sequestravam dissidentes e opositores nas ruas. As pessoas simplesmente desapareciam. Elas eram assassinadas ou simplesmente morriam nas condições horríveis das prisões do regime. Bashar também contava com milícias formadas por homens alauítas pró-governo. O papel deles era eliminar qualquer ameaça interna ao regime, mas eram amplamente vistos como bandidos que andavam em carros Mercedes, comandando esquemas de proteção e contrabandeando armas para aliados do Hezbollah no Líbano. Mas talvez o ato mais perturbador de opressão tenha sido cometido na prisão de Sednaia. A prisão abrigava até 20 mil pessoas. Casa de horrores labiríntica com celas subterrâneas e salas de tortura. Um sobrevivente lembra de ter sido arrastado para o chão e mandado confessar seus crimes. Quando ele se recusou, um dos torturadores começou a pular em seu peito. O prisioneiro lembrava-se do som de suas costelas estalando e quebrando sempre que pulavam sobre ele. Esse tipo de espancamento, para obter confissões, era comum, e era a forma mais branda de punição utilizada. As torturas incluíam o tapete voador, onde o prisioneiro era amarrado, de costas, em uma tábua dobrável. Em seguida, uma extremidade é levada até a outra, deixando o prisioneiro em uma posição de tortura horrível. Os prisioneiros eram queimados com ácido de bateria de carro, tinham as unhas arrancadas e eram submetidos a execuções simuladas. Siá era praticado como forma de humilhação, tortura e exploração. Isso era extremamente comum. Embora a maioria das vítimas fossem homens jovens, mulheres e crianças, também eram submetidas à tortura na prisão. Acredita-se que até 30 mil pessoas foram assassinadas dentro desta prisão, apelidada de Matadouro Humano. Um dos maiores testes de Bashar viria em 14 de fevereiro de 2005. O primeiro-ministro do Líbano, Rafik Hariri, foi assassinado em um atentado à bomba. Tropas sírias ocupavam o Líbano desde a década de 1970 como parte das tentativas de criar uma grande Síria por meio da anexação do Líbano. Hariri teria sido ameaçado por Bashar por sua oposição à ocupação síria. Investigações sobre o atentado ligaram oficiais do governo sírio, com Bashar supostamente dando sinal verde. Mas a morte do primeiro-ministro desencadeou a Revolução do Cedro no Líbano, com foco na retirada das tropas sírias. Com pressão francesa, americana e russa, Bashar concordou com a retirada das forças sírias. Em janeiro de 2011, os protestos da Primavera Árabe tomaram conta da Síria. Esses protestos, anti-governo e revoltas armadas buscavam remover do poder dinastias e líderes governantes, muitas vezes bem estabelecidos no Oriente Médio.
geralmente em favor de métodos de governança mais democráticos. Tudo começou na Tunísia, inspirando vários países do Oriente Médio a buscar mudanças de regime. Mas na Síria, eles enfrentariam uma resposta brutal do governo Assad. Forças do governo reprimiram duramente manifestantes pacíficos. Tanques, helicópteros, bombas, tudo foi usado contra os manifestantes. Por essa abordagem violenta, a Síria foi removida da Liga Árabe. Diante de tanta opressão, desertores do exército formaram o Exército Sírio Livre em 2011, mas outros grupos também se formaram. O governo de salvação sírio, de orientação sunita islâmica, se formou no noroeste, enquanto a região autônoma curda se estabeleceu no nordeste. Assad e suas forças receberam apoio da Rússia e do Irã, enquanto os curdos foram apoiados por países ocidentais como França e Estados Unidos. O Estado Islâmico também tomou partes do país, derrotando tanto as forças rebeldes quanto as do governo. Isso desencadeou a Guerra Civil Síria. Mas a Guerra Civil Síria ficou talvez mais notória pelo uso de armas químicas. Nada menos que 326 ataques com armas químicas foram confirmados, sendo que apenas 8 foram realizados por forças não governamentais, nomeadamente o Estado Islâmico. O regime de Assad usou gás sarin e cloro contra cidades controladas pelos rebeldes, frequentemente resultando em vítimas civis. O gás cloro, quando utilizado como arma, inicialmente faz com que a vítima tussa, sinta irritação nos olhos e no nariz e uma sensação de queimação no peito, antes de, por fim, sufocar a vítima até a morte. Já o gás sarin, um agente neurotóxico mortal, pode causar a morte em questão de minutos, devido à asfixia provocada por paralisia respiratória. Em agosto de 2013, a cidade de Ghouta foi atacada pelas forças de Assad com o uso de foguetes carregados com sarin. Entre 280.700 pessoas foram mortas no ataque e milhares ficaram feridas. Ataques semelhantes foram realizados em Damasco, Homs e Alepo. Durante a Guerra Civil, até 600.000 pessoas foram mortas, sendo cerca de 1/3 civis. Além desse horror, cerca de 6 milhões de pessoas foram deslocadas internamente pelos combates e outros 6 milhões fugiram como refugiados. A maioria fugiu para a Turquia. Em 2018, a ameaça do Estado Islâmico estava praticamente derrotada e uma trégua apoiada pela Rússia pôs fim aos combates. Zonas de amortecimento foram criadas enquanto a Síria permanecia fragmentada. E em 2023, Assad foi convidado de volta para a Liga Árabe com a normalização das relações. Mas em novembro de 2024, uma ofensiva surpresa do Hayat Tahrir al-Sham, apoiado pela Turquia, capturou cidades importantes e derrotou as forças do governo. Esse ataque veio de uma coalizão de grupos militantes jihadistas. Isso aconteceu incrivelmente rápido. E no dia 7 de dezembro, Damasco estava nas mãos dos rebeldes. A infame prisão de Sednaya foi aberta enquanto prisioneiros saíam para a luz do dia, descobrindo que o regime que os mantinha presos por anos havia sido derrubado. Imagens perturbadoras mostraram rebeldes explorando os corredores escuros da prisão, enquanto a dimensão da tortura era revelada. Para Bashar al-Assad, isso marcaria o fim do domínio de sua família na Síria. Ele e sua família fugiram para a Rússia, onde acredita-se que ele irá se afastar do escrutínio público, esperando evitar a extradição por seu uso de armas químicas. Seu reinado é marcado pelos horrores da Guerra Civil e pelo Estado policial opressor que manteve seu controle de ferro, um controle que alimentou a causa da rebelião e de uma guerra civil, arruinando milhões de vidas. Ainda resta saber que forma o novo governo sírio tomará, com a esperança de que a crise humanitária na Síria seja tratada como prioridade. Só se pode esperar que os horrores do regime de Assad sejam coisa do passado.